Bom, a brincadeira aqui nessa disciplina é sempre a seguinte. Você tem um sistema linear e invariante no tempo, e aí você sabe alguma coisa sobre esse sistema, por exemplo, a equação que descreve a saída em função da entrada. E aí você tem uma entrada x de t. E você quer saber qual é a saída y de t. É isso que a gente vê nessa disciplina aqui. Aí você aplica isso para sistemas de controle, principalmente, para comunicações. E aqui a gente aplica para probleminhas abstratos aqui. Vocês devem ter visto lá a aula de classificação de sistemas. E viram que os sistemas que interessam mais para nós aqui são os sistemas lineares e invariantes no tempo. Então, digamos que eu tenho um sistema arbitrário aí. Eu conheço a saída dele quando a entrada é essa aqui. É um pulso retangular centrado em zero, com duração meio segundo, então vai de menos 0,25 até mais 0,25. E altura 2. Isso é o que eu sei sobre o sistema. Quando eu coloco isso aqui, sai isso ali. Então, deixa eu desenhar aqui. Se o x de t é assim, altura 2, menos 0,25, 0,25, eu sei que o y de t, tentar esboçar aquele cara ali, que vai até 1,5 e depois desce. É isso aqui. Aí, eu sei que o sistema é invariante no tempo. Isso quer dizer que se a entrada for isso aqui, com largura também 0,5, porém centrado em... Isso aqui é 0,5. Centrado em 1, digamos. Centrado em 1 segundo. Então, eu desloquei 1 segundo isso aqui para a direita. O que vai ser a minha saída? Vai ser isso aqui, né? Eu chamei esse cara aqui de R de T. R de T. E a resposta ao R de T, eu chamei de... Eu dei um nome específico? P de T. P de T. R de T é o sinal que a gente conhece. P de T é a saída, a entrada que a gente conhece. P de T é a saída que a gente conhece para aquela entrada. Eu vou obter, então, o P de T deslocado, né? 1 segundo. Então, é o mesmo sinal aqui, só que deslocado em 1 segundo. Beleza. Se o sistema é invariante no tempo, vai acontecer isso aqui. Vamos fazer o seguinte, somar essas duas aqui, e além de somar, eu ainda vou pegar uma delas e multiplicar por algum valor. Aqui é 2 também. Então, eu vou multiplicar essa aqui por 2, e essa aqui continua assim. Então, vai ser 4 e 2. Então, vamos pensar no cenário que eu tenho isso aqui. 4, aqui a largura é meio. E aí eu tenho aqui 2. Aqui a largura é meio ainda. E aqui eu estou em 1 segundo. Aqui eu estou em 0. Então, o meu x de t aqui é o 2r de t mais r de t menos 1, né? Posso representar dessa forma. O que eu vou obter na saída? O sistema é linear. Se ele é linear, quer dizer que se a saída que isso gera, se a saída que isso gera. Se eu somo as duas coisas na entrada, eu somo as duas saídas que eu conheço, né? Então, a saída, nesse caso, vai ser... É só para cada R eu colocar um P aqui. Vai ser 2P de T mais P de T menos 1. Que é alguma coisa assim. Esse cara aqui, com o dobro da amplitude, então ali era 1,5, aqui é 3. E daí aqui em 1, esse cara aqui de novo, 1,5. Então, se é invariante no tempo, eu tenho isso aqui. Desloca a entrada, desloca a saída. Se é linear, eu posso somar entradas, e aí na saída eu somo as respostas daquelas entradas que eu conheço. Isso nos permite conhecer a saída para qualquer entrada que seja uma composição de R's de T, né? Então, essa aqui é uma composição de R's de T. Qualquer uma que eu fizer, eu vou saber qual é a saída. É a mesma composição, só que de P's de T.
Aí me aparece um problema assim. Então, para essa entrada, essa saída. O que eu obtenho na saída para essa entrada aqui? Com isso aqui que a gente conhece, essa relação entre R e P, não dá para saber qual é a saída para isso aqui. Isso não é suficiente. Mas a gente pode fazer uma artimanha aqui, uma gambiarra, e aproximar a entrada como uma soma de R's de T. Daí eu estou chamando aqui de X chapéu de T. Chapéu de aproximação. Se eu fizer isso aqui, eu tenho essa escadinha aqui, que é um monte de R de T. Conheço a saída para cada um deles. É só eu somar todo mundo, eu vou obter esse cara em azul aqui. Que é uma aproximação da saída que eu obteria se eu colocasse isso aqui na entrada. E aqui está o erro, né? A diferença entre o X de T e o X chapéu de T. Vamos tentar equacionar isso aqui. Esse sinal X chapéu de T, ele é eu estou andando de meio em meio aqui, né? Então, isso aqui é um R de T menos meio, né? É um R de T deslocado para a direita. É um R de T menos meio. T menos meio. E a amplitude dele aqui não é a amplitude original do R de T, né? A amplitude dele aqui é o valor do X de T lá no instante meio, né? Então, o R de T tem amplitude 2. Então, eu vou dividir por 2, né? Vou multiplicar por meio, 0,5. Esse cara aqui tem amplitude 1. Aí eu vou colocar aqui na frente o x de 0,5. X de 0,5, R de T menos meio, vezes meio. Esse cara aqui é esse retângulo aqui. Aí eu vou para o próximo. Mais, de novo, eu tenho que fazer um R de T vezes meio, que é unitário, amplitude unitária. Esse aqui está deslocado em 1, né? 1. Esse cara de amplitude unitária está multiplicando o x de quanto aqui? X de 1, né? O valor que o sinal x de t tem em 1. É a amplitude desse retângulo ali. É o x de 1. Então, esse é o valor do x de meio, esse é o valor do x de 1. Mais, e vou andando. X de 1,5 vezes R de t menos 1,5 vezes meio, né, para a amplitude disso aqui ser unitária e a amplitude total ser essa aqui. Ali tem 4 componentes não nulas, né? Poderia ter mais aqui para a direita, mais para a esquerda. Essa é uma aproximação do sinal da entrada. Se eu colocar essa aproximação na entrada do sistema, eu vou obter na saída isso aqui é uma constante, x 0,5. Qual que é a saída que eu obtenho quando na entrada tem o R de t menos meio? É o P de t menos meio. P de t menos meio. Aí, essas duas constantes aqui que estão multiplicando, eu vou multiplicar também, porque o sistema é linear, né? Mais x de 1, P de t menos 1, que é a saída para essa entrada aqui, vezes aquele meio ali, mais assim por diante. Mas tem um erro, né? Esse processo tem um erro. Deixa eu ver se, tendo caído o meu fone, não deu ruim aqui na... Não. Que é esse erro que a gente está vendo em vermelho aí. Se eu conhecer a saída para uma entrada um pouco mais estreita, esse erro vai diminuir, né? Vamos colocar aqui. Vamos falar o seguinte. Eu tenho
Vamos definir o R de T assim agora. R de T, ele tem largura delta e tem altura 1 sobre delta. De forma que ele tem área unitária. Aquele R de T, o primeiro que a gente fez, ele também tinha área unitária, né? Que é meio vezes 2. Então, ele se enquadra nessa definição aqui. Ele é o nosso R de T quando delta vale meio. Agora eu vou fazer assim. E daí eu tenho uns exemplos aqui. Ó, meio, né? O que a gente viu. 0,4, o erro já vai diminuir, né? Tá mais... A escadinha está mais fina aqui. 0,2, o erro está menor ainda. Ó. Antes o erro... Ó, aqui, eu deixei sempre na mesma escala, né? 2, vai diminuindo o erro. Se eu tiver 0,1, diminuiu mais ainda. A representação está mais próxima aqui. Aí cada um desses retângulozinhos gera um P de T aqui, somo todo mundo, obtém isso aqui. Quer dizer que esse cara aqui é uma aproximação bem melhor do que eu obtenho na saída, quando eu tenho o azul aqui, do que esse, por exemplo. Está todo quebrado aqui. 0,1. Eu posso ir refinando cada vez mais esse cara aqui. A ideia é que, se eu tiver a saída para um sinal de duração extremamente curta, fica mais representar a entrada como uma soma dele, e aí eu consigo obter a resposta para qualquer sinal. Para ter erro zero, tem que fazer esse delta aqui tender a zero. Né? Ó, 0,05. Quando esse delta tende a zero, daí eu não tenho mais uma aproximação. Aí eu tenho uma representação exata da entrada. Vamos voltar aqui. Vamos reescrever isso aqui, mas ao invés de botar meio aqui, vamos deixar em função de delta. Então, o x de t, eu vou deixar em função de delta. Vai ser x de... Vamos começar no zero. X de zero. R de t menos zero. Vezes meio, na verdade, vezes delta. Como a amplitude desse aqui é 1 sobre delta, a amplitude disso é 1. Aí multiplico com isso, fica a amplitude da amostra lá naquele instante. Mais x de... Aí eu dou um passo de delta, né? Estava dando um passo de meio e meio, dou um passo de delta. X de delta, R de t menos delta, delta. Mais x de 2 delta, R de t menos 2 delta, delta. E vai embora. Então, tenho essa entrada. A saída é só cada R eu colocar um P no lugar, já que o sistema é linear e invariante no tempo. Esse é o chapéu, né? X de zero, que é uma constante, vezes a resposta P de t menos zero, vezes delta, mais... deixar o mais aqui, igual na linha de cima. X de delta, que é uma constante, P de t menos delta, delta, mais x de 2 delta, P de t menos 2 delta, vezes delta, mais qualquer coisa. Qualquer coisa não, né? Mais x de 3 delta, P de t menos 3 delta, delta, e assim por diante. Vamos colocar isso na forma de somatório. Então, ao invés de eu ter aqui explicitamente, né, 0, delta, 2 delta, 3 delta, eu vou colocar assim.
a aproximação do x de t qualquer é um somatório com k inteiro indo de menos infinito até infinito. Menos infinito até infinito, porque eu vou... Não sei o tamanho do sinal que eu quero aproximar, então vamos assumir que ele pode começar em menos infinito e até infinito. X de 0, x de delta, x de 2 delta, então vai ser x de k delta. Vezes o R deslocado em k delta, T menos k delta, vezes delta. Essa é a aproximação da entrada, é o que eu estou fazendo aqui, fazendo o vermelhinho aqui. E aí a saída para essa entrada, eu repito essa expressão e só substituo R por P, né? X de k delta, P de T menos k delta, delta. Então, esses carinhas aqui, esses P's aqui deslocados, cada um deles tem amplitude, a amplitude original do P vezes delta vezes x de k delta. O valor do x naquele ponto. Beleza, aí voltamos para o que eu estava dizendo antes. Se eu quiser uma aproximação exata, ou seja, não ser mais uma aproximação, eu tenho que fazer o delta tender a zero. Quando o delta tende a zero, esse cara aqui, ele vira um sinal que a gente conhece, né? Oi? Delta de Dirac. Quando delta tende a zero, ele tem largura infinitesimal e amplitude tendendo a infinito. Então, o meu R de t, ele tende ao delta de Dirac. O R de t tende ao delta de Dirac. O delta, está tendendo a zero, eu vou colocar ele como um dt. Vou precisar colocar d tal, porque o t vai ser usado para outra coisa. D tal. Então, eu estou dando incrementos diferenciais, né, infinitesimais, quando o delta tende a zero. Aí, dentro da equação, no lugar do delta, eu vou colocar d tal. O que mais? O k delta, isso aqui é uma grandeza discreta, né? Sempre múltiplos de delta. 0, delta, 2 delta, 3 delta. Agora vai ser contínuo. Eu estou usando tal, né? O k delta, ele vira o próprio tempo, tal. K delta, o delta vira d tal. Dá para a gente fazer a expressão contínua aqui, a expressão exata do x de t como uma soma. Aí a soma vira uma integral, né? Integral de menos infinito a infinito. X de k delta vira x de tal. R de t menos k delta, o R virou o impulso, o delta de Dirac, né? Impulso unitário. Então vai ser delta de t menos tal. E esse cara ali virou d tal. O t já estava sendo usado aqui, por isso eu escolhi tal, né, para variável contínua de tempo. E aí é isso que a gente está tentando representar aqui, né? Se isso aqui fossem deltas de Dirac, né? O delta de Dirac tende a infinito, mas aí eu multiplico ele por algo tendendo a zero, ele vira um cara com amplitude unitária. E ele tem largura infinitesimal. Então eu represento qualquer entrada como uma soma de um monte de delta de Dirac deslocado e modulado pela amplitude do sinal. Então eu posso representar um sinal qualquer x de t como uma
integral, uma soma contínua de impulsos unitários, de deltas de Dirac. E aí isso nos permite representar qualquer saída como uma soma de respostas ao impulso. Por isso que a resposta ao impulso é importante em sistemas lineares invariantes no tempo. Conhecer a resposta que o sistema dá quando a entrada é um delta de Dirac é importante. Na prática é impossível, né? Mas se você tem um modelo teórico, por exemplo, a equação diferencial do circuito, você sabe que valor aquela equação diferencial vai te dar quando o x de t for um delta de Dirac. A disciplina de EDO se trata disso também. Então, se a entrada for isso, a saída é só substituir cada um desse aqui pela resposta ao impulso. E aí vamos dar um nome para a resposta ao impulso. O meu P de t, eu vou chamar de H de t. Isso aqui é super importante, a gente vai ver sempre agora a partir de hoje. Resposta ao impulso. Todo sistema linear invariante no tempo tem uma resposta ao impulso. Aí, x de tal, aqui eu coloco a resposta ao impulso, né? O P de t, que agora eu estou chamando de H de t menos tal, de tal. Pronto. Fizemos a parte complicada aí, que é definir a integral de convolução. Integral de convolução. Então, se eu conheço a resposta ao impulso do sistema, a resposta que ele dá quando a entrada é em delta de Dirac, eu posso obter a resposta a qualquer entrada fazendo essa integral aqui. X de tal, H de t menos tal, de tal. E daí, né? O que eu faço com essa integral? Aí, aqui nessa disciplina, a gente vai se concentrar, na hora que estiver estudando convolução, em casos mais simples, assim, que a gente conhece bem a expressão do sinal que a gente quer colocar na entrada, para que a gente consiga resolver essa integral aí de forma gráfica até. Então, eu estava aqui, né? Aqui tem a definição mais formal de impulso, mas não vamos passar por isso agora. Vamos para frente. Integral de convolução, que eu acabei de mostrar aqui. Vamos para um exemplo. E aí, qual que é o script que eu tenho aqui? Preciso desse Convolution Animation, já está aqui. Vamos para um exemplo. Vamos copiar aqui o exemplo. A gente vai resolver agora e eu vou usar o script para ir mostrando o que está acontecendo. Isso aqui é o tipo de questão que cai na prova. É típico, assim. Uma entrada com uma definição bem conhecida aqui, bem comportada, ó, exponencial decrescente, e a resposta ao impulso é um retângulo, ou o contrário, a entrada é um retângulo, a saída é uma exponencial decrescente. Típica questão de prova. Quero saber quem é a saída. Vamos ver como é que faz esse tipo de convolução, como é que a gente monta a integral e manipula ela. Então, o x de t é e na menos 0,5t u de t. É uma exponencial decrescente, porém causal, né? Multiplicada por u de t. Quer dizer que para tempo negativo é zero. Então é uma coisa com essa cara aqui, 0,000 e exponencial decrescente. Qual que é a amplitude aqui? E elevado a menos zero dá quanto? 1, né? Se não tem nada multiplicando na frente aqui, é 1. E a resposta ao impulso desse sistema, a gente até passa a representar os sistemas assim, ó, com H de t.
a resposta ao impulso desse sistema é aquele retângulo ali, ó. H de t igual a meio de U de t menos U de t menos 2. T menos 2. Isso aqui é um sistema, a gente já vai ver graficamente, vai ficar claro. Ele é um sistema de média móvel. Esse sistema aqui, ele sempre dá na saída a integral do último segundo da entrada. Integral de t-1 até t. Integral de t-1 até agora. Integral dividido pelo período, né? A média. Dividido por 2. Então, 2 e aqui é meio. E aí, vamos montar a integral de convolução. Ela está aqui, né? Y de t é igual a x de tal, h de t menos tal, de tal. A variável independente aí nessa integral é t ou é tal? A variável de integração. Tal, né? Porque tem um de tal ali. Quer dizer que eu defino um t, do qual eu quero saber a saída, né? Eu tenho que saber a saída ponto a ponto. E aí eu faço a integral, obtenho um valor, uma constante para aquele y de t. Esse cara aí vai ter 3 partes. Primeiro eu falo que tem 3 partes, vocês acreditam, e daí quando a gente fizer vai ficar evidente por que tem 3 partes. Mas primeiro vocês têm que acreditar em mim. Para t menor que zero, o que a gente vai ter? Para t menor que zero, eu quero ver lá o x de tal. X de tal é só eu pegar isso aqui e... É igual, é o próprio x de t, só que aqui eu coloco um tal ao invés de t. X de tal é esse cara aqui. O h de t menos tal, a variável independente está invertida aqui, né? Então ele vai ser... Esse é esse. O h de t menos tal, eu vou inverter a variável independente. Então espelha ele no tempo, ele vai estar aqui. E aí ele vai estar deslocado em t. T aqui é uma constante, né? Então se o t for positivo, é para frente, porque ele está espelhado no tempo. Se o t for negativo, é para trás. Então eu estou fazendo ali o cenário em que t é negativo. Então o h de t menos tal ele será assim, ó. Aquele retângulo ali, espelhado e deslocado em t. Então o t está aqui, ó. Se ele não tivesse deslocado, ele estaria aqui de 0 até menos 2, né? Então, aqui nesse caso, ele vai estar indo de t até t menos 2. Então, o que é a integral de convolução para esse caso? Eu multiplico esses dois caras aqui, integro o resultado da multiplicação e vou obter um valor, ou uma expressão dependente de t. Na hora que eu multiplicar isso aqui, vai dar tudo zero, né? Então, para t negativo, vai dar zero. Esse cara aqui. A gente pode ir esboçando o y de t aqui. Para t negativo, eu já sei que vai dar zero. Aqui. Vamos ver o próximo caso, que é... Agora já vai ficar mais claro por que tem que dividir em 3 partes. Conforme eu vou variando t aqui, então t negativo, t positivo, aí já não dá mais zero, né? Já dá alguma coisa diferente de zero, o produto dos dois. Aí eu vou estar integrando até aqui. Vou estar integrando esse cara até aqui. Se o t for maior que 2, aí eu vou estar integrando um intervalo sempre de tamanho 2.
Para t entre 0 e 2, eu estou integrando um intervalo entre 0 e 2 aqui. Para t maior que 2, eu estou integrando um intervalo sempre de 2. Por isso que são 3 partes aqui. Para t entre 0 e 2, para t entre 0 e 2 vai acontecer o quê? X de tal é aquele ali mesmo. X de tal não muda. O h de t menos tal, daí muda. Eu vou ter que colocar o t, aqui é tal, yt, tal. Eu vou ter que colocar o t, que é uma constante aqui, em algum lugar entre 0 e 2, no meu exemplo. Vamos colocar aqui, t. Parece que é mais ou menos 1 aqui, mas não importa. O que a gente vai fazer vale para qualquer t entre 0 e 2. Então, aquele retângulo está indo sempre de t menos 2 até t menos 2 até t, com amplitude meio. Aí eu tenho que multiplicar os dois aqui e fazer a integral do produto. Vamos lá. Aqui vale a pena a gente esboçar o x de t. O produto, então, h de t menos tal, vou pegar esse intervalo aqui, vai dar para cá até 0, até o instante 0 eu tenho 0 aqui, então vai dar 0. Entre 0 e t, eu tenho meio vezes o x de tal. Então, é uma cópia do x de tal. É t. Com metade da amplitude. E vai só até t. E a partir daqui eu tenho 0 de novo. E agora eu tenho que integrar esse produto aqui. Então, a saída, nesse intervalo aqui, vai ser y de t igual a integral de 0 a t do x de tal vezes meio. Meio x de tal. Então, 0,5. O x de tal, ele era assim, né? E na menos 0,5 tal u de tal. Então, esse aqui é o x de tal. Eu tenho que fazer a integral dele de tal. Vamos fazer essa integral aí, é fácil de fazer. Vamos continuar aqui em cima. Eu nem preciso representar esse u de t aqui dentro, porque a integral já é de 0 a t. Então, isso aqui vai dar 1 nesse intervalo que eu estou integrando. Então, eu posso fazer assim, 0,5 integral de 0 a 1. 0 a 1 não, 0 a t, né? 0 a t. E na menos 0,5 tal de tal. 0,5. Qual que é a integral do e na menos 0,5 tal? Na verdade, isso aqui passa dividindo, né? 1 sobre menos 0,5. Dividindo, né? Dividindo. Aí é o próprio e na menos 0,5. E na menos 0,5 tal de 0 a 1.
Isso aqui, esse meio corta com esse meio, vai ficar menos 1 aqui. 0t, obrigado, verdade. 0t. Aí eu tenho e elevado a menos 0,5t menos 1. Tem uma subtração aqui, multiplicando menos 1, é só inverter a subtração, né? Vai ficar 1 menos e na menos 0,5t. Ou seja, nesse intervalo aqui, a saída é 1 menos e na menos 0,5t. Nesse intervalo aqui. Não, é que ele vale 1 nesse intervalo, né? Então ele está multiplicando alguém, ele vale 1 e está multiplicando alguém. Então fica só esse alguém. Será que eu esqueci do meio? Não, não esqueci do meio. Porque está aqui o meio, ele cortou aqui, né? Isso aqui é uma exponencial decrescente, né? Se eu faço 1 menos ela é isso aqui, 1 menos ela é isso aqui, assim. O negócio é assim. No intervalo entre 0 e 2. 2. Aqui dá para calcular o valor nesse ponto aqui. 1 menos... Aí tem que fazer na calculadora. 1 menos e na menos 1. Quanto dá 1 menos e na menos 1? Na prova eu não peço coisas que dá para que precisam de calculadora. Se eu pedir, eu dou o valor das constantes lá. 1 menos e na menos 1 aqui. Quanto dá? Só por curiosidade, né? Só para a gente saber qual que é a amplitude aqui. Oi? Um menos e na menos 1, porque é meio vezes 2, né? Que t é 2. Dá 0,632. Só por curiosidade, né? Beleza. E aí, o que acontece a partir do t maior que 2? Não vou montar integral. Já fiz uma integral, já está bom. Vamos rodar aqui o exemplo. O nosso h de t é meio vezes u de t menos u de t menos 2. O nosso x de t é... Deixar comentado isso aqui. O x de t é e na menos 0,5t u de t, né? Então, e na é o exp. E aí eu fiz uma animação aqui para deixar a aula animada. Eu botei o link para esse script ali no material da aula de hoje. Por quê? Quando vocês forem fazer os exercícios, vocês fazem na mão e depois rodam um script aqui para conferir se o raciocínio está certo. Ou se chegar na resposta errada, procurar onde que errou o raciocínio. Aqui, ó, eu fiz um script onde você tem o x de tal, o h de t menos tal, onde você pode ir variando o tal aqui na mão. Ó. E aí aqui está o produto, e aqui está a integral do produto para aquele instante de tempo. Então aqui, no instante de tempo 2, ó, é esse instante de tempo aqui, e o valor aqui, né, é o valor dessa integral aqui de 0 a 2, dá 0,632. Lá no instante 1, eu estou integrando isso aqui de 0 a 1, né, com t valendo 1.
Então, tem 3 partes, por quê? Aqui, ó, tá sem sobreposição. Aqui o tamanho da sobreposição muda em função de t, né? Até 2, porque a largura de um deles é 2. E a partir de 2, daí a sobreposição tem sempre tamanho 2. Então tem 3 partes aqui a convolução. Essa e essa. Então, a partir de t igual a 2, a gente vai achar uma outra expressão aqui, para isso aqui. Professor, se eu tenho um sinal, eu tenho um impulso, eu entendi para que você deve convolução. A gente tem essa entrada aqui, e a gente tem a resposta ao impulso. A convolução serve para a gente saber qual é a saída para essa entrada. Então, num sistema, esse sistema aqui é média móvel, né, de 2 segundos. Num sistema de média móvel de 2 segundos, se você botar isso aqui na entrada, você vai obter isso aqui na saída. Ok. O impulso não é a saída, então. Não. Esse aqui é a resposta ao impulso. É a saída que você observa quando a entrada é o delta de Dirac, que é o que você precisa conhecer do sistema. Você precisa conhecer a saída quando a entrada é o delta de Dirac. Aí você consegue, através dessa integral de convolução, obter a saída para qualquer entrada. Para essa aqui, dá isso aqui. Oi. Porque dá para ver graficamente aqui. De 0 até 2, como a largura do carinha aqui é 2, né, da resposta do impulso, de 0 até 2, eu estou integrando, conforme eu aumento t, eu desloco esse limite de integração, eu estou integrando cada vez mais, né, de 0 até t. Eu integro de 0 até t, conforme o t aumenta o tamanho da integral. A partir de 2, o tamanho dela fica fixo, e aí eu estou integrando em 2 segundos com amplitude cada vez menor aqui. Então já não é mais o tamanho da integral que manda. Aqui também está ficando, a amplitude é cada vez menor, só que soma com o que está antes, né? Então vai ficando cada vez maior. Mas vamos fazer esse terceiro caso. Fazer rapidinho aqui. Para t maior que 2, x de tal não muda, né? Tal, é esse cara aqui. O h de t menos tal, agora eu tenho que posicionar ele num t maior do que 2. Então, digamos que ele está aqui. Digamos que aqui é o 2. E ele está aqui. T, então, se isso aqui tem largura 2, t menos... O t menos 2 está aqui. Vamos tirar esse 2 aqui, que só está atrapalhando. T menos 2 está aqui. Vamos botar o 2. O 2 está aqui, o t tem que ser maior que 2, e o t menos 2 está aqui. T menos 2, beleza. Então ele está aqui, ó. Então, sempre tem um espacinho aqui. O t é maior que 2, né? T é t menos 2, sobra um espacinho antes do t menos 2. Aí, o produto dos dois vai dar isso aqui. Tal, x de tal, h de t menos tal. Esse cara é amplitude meio, né? Vou integrar o próprio x de tal de t menos 2 a t. Então, multiplicando por meio, né? Então, eu vou integrar essa janelinha aqui. Isso aqui, nessa janela, isso aqui é o 0,5x de tal. Só tenho que integrar isso aqui. Ficou mais simples a integral, a expressão.
Então, nesse intervalo, o y de t é a integral de t menos 2 até t do x de tal de tal. Aí vocês fazem o restante, para encontrar a expressão que dá essa curva aqui. Vai dar duas exponenciais, né? Muito bem. Como esse cara aqui é um média móvel, se eu colocar alguma outra coisa na entrada, a gente vê média móvel acontecendo. Vou colocar um U de T. Será que é? Minha taxa de amostragem está muito alta, por isso está demorando tanto. Ali, ó. Se ele é a média dos últimos 2 segundos, aqui para tempo menor que zero tem que dar 0. Depois aqui a média vai crescendo linearmente, né? Até nos 2 segundos, aí a partir dos 2 segundos vai ficar 1 a média. Eu vou estar fazendo a média de um bloco de amplitude constante. Então, vamos ver, ó. 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu vou crescendo linearmente aqui. Aí, ó, a partir de 2 segundos, a média dos últimos 2 segundos sempre é 1, né? Então, a partir de 2, se eu olho 2 segundos para trás, tem sempre 1, então vai ser constante. Eu acho sempre bom começar a explicar a convolução com um filtro de média móvel, que aí a gente entende a convolução como uma média dos últimos n segundos. Se esse cara aqui não for um retângulo, né, com área 1, ou seja, não for um filtro de média móvel, a gente pode entender ainda como uma média ponderada. Vamos fazer aqui esse cara sendo... Vou pegar isso aqui, T-3, vezes... Professor, essa resposta ao impulso só pode ser formato. Qual formato? Não, não. Agora eu vou mostrar um caso em que a resposta ao impulso é outra coisa. Agora, nos slides aqui, deixa eu voltar lá para os slides. A resposta ao impulso era essa aqui, ó. Eu vou fazer uma parecida aqui. Um negócio triângulo assim. T. Só que agora vai ser um triângulo crescente. Só para mostrar que também dá para entender como média, mas é uma média ponderada. Ó, aqui está o meu... Não, é o H de T que eu quero mudar, não o X de T. Vamos continuar colocando na entrada o D, e eu vou colocar isso aqui como resposta ao impulso. Ó. O H de T agora
é tal que o h de t menos tal fica assim, ó. Tem que dar um F11 aqui, para deixar a tela cheia. Isso aqui também é uma média móvel, só que é uma média ponderada. Então, quando eu estou aqui no instante t, também eu faço a integral dos últimos 2 segundos. Aqui são 3, né? Dos últimos 3 segundos, nesse caso. Só que é uma integral onde os mais recentes valem menos, né? Estou multiplicando por um fator menor, e os mais antigos valem mais. Então, é uma média ponderada, né? Quem está lá 3 segundos atrás está sendo multiplicado por um valor maior. Então, sempre a convolução é média, né? É uma média ponderada, e quem dá a ponderação é o H de t menos tal, né? Você pega o H de t e espelha ele no tempo. Se eu quiser uma média ponderada em que valham mais os mais recentes, é só eu fazer aqui menos t mais 3. Aí ó, se o H de t for esse aqui, eu vou estar fazendo uma média ponderada onde os mais recentes valem mais. Onde os valores mais atuais contam mais na saída. Ó. E aqui também tem 3 partes, ó. Menor que 0, entre 0 e 3, e depois quando chega maior que 3, aqui fica constante, porque eu vou sempre multiplicar isso aqui por 1 e integrar isso aqui. Beleza, tá aí a convolução. Difícil de entender, então é bom rever a aula depois. E aí o que mais temos aqui na ementa de hoje sobre convolução? Já fizemos esse exemplo. Propriedades. Uma propriedade importante para usar na prova é a permutabilidade. Por que é importante para usar na prova? Porque se os operandos, né, o x de t e o h de t são permutáveis, quer dizer que quem que eu vou escolher para refletir no tempo e deslocar? Eu vou escolher o mais simples. Se um dos dois for retângulo, é esse que vai ser escolhido para inverter e deslocar. Então, permutabilidade. Não vamos deduzir, mas é isso aqui, ó. A gente representa a convolução assim, né? É um asterisco. Isso é igual a isso. Ou seja, se eu montar a integral, né? Integral de x de tal, h de t menos tal, de tal, é igual a integral de h de tal, x de t menos tal, de tal. Vamos ver aqui. Ó, aqui eu defini um certo x de t e um certo h de t. E aí eu obtive esse cara aqui na saída. Agora, aqui o mais simples dos dois é o x de t. Como quem eu reflito e desloco é o h de t, eu vou mudar aqui a ordem dos dois. Eu vou chamar isso aqui de x e isso aqui de h. Se eu fizer isso, a animação fica diferente ali, a gente vai ter o degrau andando, e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, na prova,
escolham para deslocar o mais simples. Essa é a sugestão que eu dou. Ó, agora o x de tal está paradinho aqui, e é o h de tal que eu vou deslocar como h de t menos tal. Oi? É o mesmo resultado, né? A animação totalmente diferente, né? Mas o resultado aqui, y de t, fica o mesmo. Aqui também dá para vocês encontrarem as expressões das três partes, vocês vão encontrar as mesmas expressões, só que por outro caminho. Soma das larguras. Soma das larguras. Essa é uma propriedade que, depois que a gente vê, ela parece óbvia. Então, eu tenho um sinal aqui, x de t, com largura tx. Tem um sinal h de t, a resposta ao impulso do sistema, tem uma largura TH. Que eu coloquei como largura, que eu coloquei como indo de 0 até lá. Mesma coisa. Então, como é que funciona a convolução? A gente faz o x de tal assim e pega o h de t menos tal e vai deslocando e integrando o produto, né? Então, eu vou deslocar um cara desse tamanho aqui. Vou deslocando, então, quando o t é menor que 0, vai dar 0. Quando o t está entre 0 e tx aqui, vai dar uma expressão. Quando tiver entre tx e th, vai dar outra expressão. Depois, começa a decrescer. Quando eu tiver aqui no t igual a tx mais th, aí passa a ser 0. Muito ruim, exemplo com a mão aqui, né? Vamos fazer... Vamos colocar dois sinais aqui de largura finita. Esse aqui, u de t menos u de t menos 1. Então, o meu h de t aqui é uma janelinha de 1 segundo. E o x de t é aquele cara, aquele triângulo lá com duração 2 segundos. Tá aqui o x de tal, o h de t menos tal, eu vou deslocando aqui, ó. Tá menor que 0, produto dá 0. Aí, entre 0 e o tamanho dele, o produto dá alguma outra coisa. Entre o tamanho dele e o tamanho do x, dá outra coisa. Depois dá uma outra coisa. E aí ele chega em 0 quando? Quando eu estou aqui, ó. Quando eu estou aqui no t igual a soma das duas larguras. Soma desse com esse, aí chegou em 0. Vai ficar mais evidente se eu tirar isso daqui, ó, e fizer dois retângulos. Aí vai ficar mais evidente. Um de largura 3, outro de largura 1. A largura do resultado vai ser 4. Olha lá. Começou. Terminou aqui, ó. Bem aqui. A partir daqui não tem mais sobreposição. Então, quem que é esse t aqui, né? Aqui é o t, h de t menos tal. Esse t, onde a partir dele não tem mais sobreposição, é a soma das duas larguras. 3 mais 1, aqui a partir de 4 vai dar 0. Então, a largura do... Se os dois operandos da convolução têm largura limitada, o resultado da convolução também vai ter largura limitada, que vai ser a soma das duas larguras.
Essa é a propriedade aí da soma das larguras. Que eu acho que estava numa questão da prova do semestre passado. 2025, 2, questão 1. Está na lista aqui. Então eu peço, ó, eu dei a entrada, não, dei a resposta impulso, que tem largura finita, e dei a entrada é essa aqui. A entrada tem duas partes. Aí tem uma questão que é determine o valor de t. Aqui fica claro que esse primeiro morrinho é a resposta a esse negócio aqui. E esse segundo morrinho é a resposta a esse negócio aqui. Então, esse t aqui é quando a saída chega em zero, né? Quando eu vou, esse t vai estar na soma das larguras do h de t com isso aqui. Então, aqui a soma é 2, a largura do h de t é 2, aqui tem que ser 4. Depois eu peço o valor de A também, aí tem que montar a integral de convolução, ver em que momento vai dar o máximo lá. É quando os dois estão totalmente sobrepostos, né? E aí fica fácil de ver quando eles estão sobrepostos. A integral em si fica fácil também, que vai ser só a área do triângulo aqui. Então, tá aí um exemplo de questão de soma das larguras. Que mais? De propriedades. Convolução com degrau de Heaviside, ou seja, convolução com um degrau unitário, convolução com U de t. Vamos ver o que dá a convolução com U de t. Então, o x de t pode ser qualquer coisa, não precisa ser causal. A gente costuma fazer sinais causais aqui, mas essa regra vale para qualquer sinal, não precisa ser causal. E o h de t é U de t, degrau unitário, que aqui vale 0 e aqui vale 1. T. Se o h de t é assim, o h de tal vai ser assim também. Vamos colocar aqui as partes da convolução lá, então. Montar a integral visualmente aqui. O x de tal, né? X de tal. Não sei, qualquer x de t arbitrário, vai virar um x de tal arbitrário aqui. Aí eu vou fazer a convolução dele com o U de t. Então eu tenho que desenhar aqui o h de t menos tal. O h de t menos tal é isso aqui, refletido, né, porque é menos tal, e deslocado em t. Então vamos colocar um t arbitrário aqui em qualquer lugar. O t está aqui. Esse cara aqui vai ser valor 1 para trás ou para frente? Para a esquerda ou para a direita? Oi? Não, é para a esquerda, né? Porque ele está deslocado, está refletido no tempo e daí deslocado. Para a esquerda. E aí, lá na convolução, como é que é a convolução? Y de t, x de tal, h de t menos tal, d tal. Então, eu faço x de tal, o h de t menos tal, eu tenho que multiplicar os dois e integrar o produto. Né? Integrar o resultado da multiplicação. Na hora que eu multiplicar os dois, o que eu vou ter aqui como x de tal, h de t menos tal? Eu vou ter o x de tal, só que aqui valendo zero. Daí só a partir daqui ele vale x de tal. Então, eu vou tentar reproduzir aquela funçãozinha ali. Isso aqui, né? É a versão causal dele. E aí eu tenho que integrar isso aqui de menos infinito a infinito. Ou de zero a infinito. Então, o y de t, nesse caso, será integral de zero a infinito do x de tal de tal. Conclusão. Se eu
fizer a convolução do U de t com qualquer coisa, o resultado é a integral daquela coisa. A integral daquela coisa. Tá. Não, fiz tudo errado aqui. Vocês não me corrigiram? Está errado isso aqui. Eu estou multiplicando não com... Essa multiplicação aqui é com U de... Com U de tal, né? Tem que multiplicar com U de t menos tal. Tem que multiplicar com isso aqui. Tá isso aqui, ó. Tá isso aqui. Para cá é zero e para cá é o próprio x de tal. Então, para cá eu estou copiando esse cara aqui. Para lá é zero. Ah, beleza. Então eu estou integrando de menos infinito a t. Agora sim. Menos infinito a t. Então, quando o h de t é o degrau, eu estou integrando o sinal de menos infinito a t. Menos infinito até agora. Por exemplo, se eu colocar lá na entrada um x de t, vamos esboçar aqui o que a gente acha que tem que dar, e aí a gente vê se o script está dando a mesma coisa. X de t, colocar um negócio assim, ó. 1, 1. Como eu vou precisar escrever o código ali, vamos ver como é que monta esse cara aqui. É a janelinha U de t menos U de t menos 1. E nessa janela o sinal é 1 menos t. Aí eu vou convoluir isso com U de t. H de t é U de t. O y de t vai ser a convolução do x de t com o U de t, com o integral. O que eu vou obter? Integral desse cara de 0 a t, em cada instante de t. Ó, aqui é a integral da zero. Aqui a integral da... A integral de uma reta é uma parábola. Vai dar uma parábola decrescente, né? É um negócio que vai chegar em 1 vezes 1 sobre 2, em meio. Lá no instante 1, ela vai chegar em meio, assim. 0,5. E a partir daqui não integro mais nada, né? A integral de menos infinito até t, a partir do 1, vai dar o meio aqui. Então vamos fazer aqui e ver se a gente acha exatamente isso. X de t é t, o de t menos 1, vezes 1 menos t. H de t, o degrau. Eu tenho que achar um negócio assim, né, na saída. F11, tá lá, x de tal, aí o h vai deslocando aqui. Ali minha parábola, chegou lá, no instante 1, fica integrando sempre a mesma área, que é meio. Ok. Por que aquele anterior era de menos infinito até zero e esse é de zero? Qual que era o anterior? Era o exemplo anterior da integral, que o senhor só desenhou. Não tinha o x de t específico. Na verdade, é de menos infinito até t. Eu tinha errado ali, né? E fica de menos infinito até t. Ó, um x qualquer, daí o h de t menos tal é o u de t menos tal, é isso aqui, né?
Esse aqui é o t. Aí você multiplica os dois, fica o x indo só de menos infinito até t. E daí, quando você faz integral de menos infinito a infinito, você precisa fazer, na verdade, só de menos infinito até t. Porque de t até infinito vai dar zero. A gente pode colocar um t aqui. Conclusão é a saída é a integral da entrada. Convolução com um impulso unitário dá o próprio sinal. Vamos fazer aqui, sem explicar. Vocês não... É muita judiação ficar explicando tudo. Vamos só fazer aqui um exemplo. Eu quero que o H de t seja o delta de Dirac. Como é que eu faço isso? Delta de Dirac tem que tender a infinito, né, com uma largura infinitesimal. Aqui não dá para tender a infinito. A área dele é 1, né? A área do delta de Dirac. Então eu vou fazer aqui a largura do período de amostragem, que é o mínimo que eu consigo fazer. E daí a altura eu faço 1 sobre o período de amostragem. Negócio grandão e extremamente curto. Então eu vou fazer assim, ó. Já tem uma variável chamada fs aqui. Então aqui dentro eu vou criar uma chamada ts, só para conseguir gerar o delta de Dirac aqui. 1 sobre... Conseguir gerar uma aproximação do delta de Dirac. 1 sobre fs. Aí eu faço um retângulozinho de largura 1. Uma amostra só. Só na primeira amostra, em 0. U de t menos U de t menos ts. E a amplitude dele vai ser 1 sobre ts. Então, dividido por ts. Então, isso aqui é como eu consigo aproximar o delta de Dirac aqui como um sinal discreto. Né? É a menor largura possível, que é uma só amostra, e aí, para que a área seja 1, a altura é o inverso da largura, do período de amostragem. Vamos lá. Eu quero mostrar que a convolução com impulso unitário, né, a convolução com delta de Dirac, dá o próprio sinal. Né? X de t convoluído com o impulso dá x de t. Na prova, vocês podem usar essa propriedade e não precisam demonstrar, né? Fiz isso aqui porque convolução com impulso é o próprio sinal. Beleza. Ó, tá o impulso lá se deslocando. Tá com amplitude 100 aqui, né? Porque o meu período de amostragem é 1 sobre 100. E aí, ó, ele vai lá e copia o sinal. Ó, sempre o produto dos dois vai ser um impulso vezes o valor do sinal aqui em t, do x e tal, lá em t. O x de t. Então, o resultado é o x de t. Convolução com degrau integra o sinal e convolução com impulso é o próprio sinal. E a última propriedade é soma dos atrasos. Ó, tenho a entrada, essa aqui, tenho a resposta ao impulso, que é o delta de Dirac, nesse caso. Quando o sistema é linear, se eu atraso a entrada, vou atrasar a saída também, né? Então, se eu atrasar a entrada, vou colocar aqui, ó,
Sempre que tem T aqui, eu colocar T menos 1, vou atrasar em 1 segundo aqui. Menos 1, menos 1, menos 1. Isso aqui deve me gerar aquele triângulozinho atrasado em 1 segundo. Menos T mais 1. Ou assim, né? T menos 1. Aí, agora vai dar. Agora tem que dar certo. Sempre que tiver T, eu substituo por T menos 1 para atrasar. Só que se tiver um menos na frente, eu coloco um parênteses, né? Tá ali. Atrasei a entrada em 1 segundo. Aqui, ó. Na hora que eu fizer a convolução, vai atrasar a saída em 1 segundo também. Ó. A saída está aqui em 1 segundo atrasado. E daí, se eu atrasar o H de T, se eu atrasar o segundo operando da convolução, eu somo os atrasos. Então, vamos fazer isso aqui. O de T menos 2, vamos atrasar em 2 segundos aqui. Saída vai estar atrasada em 3 segundos. Está aqui, ó. Começando lá em 3. 1 segundo por causa desse cara aqui e 2 segundos por causa desse.